Bem-vindos ao meu canal. Continuando a série de desenhos dos meus antigos personagens de RPG, hoje eu trago para vocês Julia, um personagem de uma campanha de Scion que a gente jogou há um tempo atrás. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse desenho não ficou exatamente como eu tinha imaginado. Não gostei muito do resultado final, mas eu acho que ele acabou combinando com todo o contexto desse vídeo, porque foi exatamente isso que aconteceu com Scion quando a gente jogou. Eu tinha uma expectativa e não foi exatamente aquilo que aconteceu. Então Scion é um cenário de RPG, num cenário em que os deuses de todas as culturas que existem ou que já existiram são reais e interagem com a nossa realidade. E uma das formas com as quais eles interagem com a nossa realidade é, obviamente, tendo filhos, com pessoas mortais. Quando eu primeiro descobri sobre esse jogo e acabei comprando o livro básico de regras, eu me empolguei muito querendo jogar porque é toda essa ideia de deuses tendo filhos com mortais me lembrou um dos meus livros favoritos, que é Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Tudo que eu queria, um jogo de RPG que tem como temática o meu livro favorito. Mas as semelhanças acabam por aí. Pra ser bem sincera, a gente jogou esse jogo uma vez, acho que uns 10 anos atrás, e depois eu nunca mais toquei nos livros. Então, quando eu peguei a ficha desse personagem e resolvi fazer esse desenho, eu percebi que eu não lembrava absolutamente nada sobre esse jogo, sobre o sistema, sobre o cenário, sobre nada. Só tinha aquela vaga lembrança de que o meu personagem era filho de um deus de algum dos panteões do jogo. Mas todo o plot, tudo que estava por trás disso, eu não lembrava de nada. Então eu tive que ler o livro. Uma das coisas que eu notei lendo o livro é que os autores dele foram muito canastrões na descrição dos personagens e das histórias para eles darem o exemplo de cada panteão. É umas coisas bem ridículas que na época eu não percebi e hoje eu lendo eu vejo, meu Deus, como eles foram meio preguiçosos até em criar os personagens para descrever cada um dos panteões. Assim, é umas coisas bem engraçadas de ler. A história inicial do jogo, que normalmente os RPGs têm uma história envolvendo um dos personagens prontos para você meio que entender como funciona o cenário. Se você pega uma história da mitologia nórdica do Thor, é aquela história clássica do Thor sendo enganado por Loki e lutando contra um gigante de gelo. Se você pega um livro do Neil Gaiman sobre mitologia nórdica, vai ter uma história exatamente assim lá dentro. A única diferença é que aqui é o filho do Thor, o filho do Loki, e é um gigante de gelo de verdade, mas fora isso, é exatamente a mesma história. Parece que eles não se esforçaram muito, assim, sabe? Mas beleza. Ainda assim, na época o conceito me atraiu e a gente tentou jogar, foi o Thiago que mestrou. A ideia central do jogo é que existem os deuses e existem os titãs, que são os pais dos deuses, digamos assim, aqueles que deram origem aos próprios deuses. Quando você pensa em titãs, você sempre acaba lembrando da mitologia grega, né? A história de Cronos e Zeus e tudo mais. Mas aqui os titãs, eles representam tudo aquilo que veio antes dos deuses de qualquer um dos panteões. Então existem os titãs relacionados ao panteão nórdico, ao panteão japonês, e todos eles acabam sendo chamados de titãs dentro dessa história. A ideia é que os deuses, há muito tempo atrás, lutaram contra esses titãs. Eles não puderam destruir os titãs, porque a destruição dos titãs afetava a realidade de uma maneira não muito agradável, não muito atraente. Então eles descobriram que eles não podiam matar os titãs, assim. Então a única opção que eles tiveram foi aprisionar os titãs. No cenário, os titãs eles estão achando formas de conseguir escapar, principalmente usando a versão Scion dos titãs, que são os titãs pós, que são as crias dos titãs, que são as criaturas que afetam a realidade e lutam na realidade para que os titãs possam fugir da sua prisão e lutar de novo contra os deuses e tentar vencer os deuses e tomar conta de tudo de novo. É um plot bem genérico, né? Você pode usar coisas da mitologia de quase todas as culturas do mundo para trabalhar, independente de qual panteão o seu Scion é. Então ele na verdade é uma boa ideia fazer um plot tão genérico assim. Mas lembra um pouco assim o Apocalipse, né? Dos lobisomens, sempre tem aquela coisa do fim do mundo, que eles têm que lutar contra isso e tudo mais. E é isso que os Scion são. Como os deuses não podem ficar na realidade muito tempo, interferir aqui no nosso mundo mortal muito tempo, eles têm esses Scions, os filhos deles, que têm algum poder, né? Na verdade bastante poder, e que são os agentes dele no mundo mortal.
Nós jogamos a primeira edição do Scion e nela nós tínhamos 6 panteões. Eu não vou dizer os nomes que estão escritos no livro porque eu não sei como se pronuncia aquilo e eu não quero passar vergonha. Então eu vou dizer só os panteões que existem. São os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses nórdicos, os deuses astecas, deuses japoneses e os deuses do voodoo. E você tem ali uma lista de deuses dentro de cada um desses panteões, ao qual o seu Scion pode estar ligado. Então, quando você cria o personagem, você cria um herói. Nessa primeira fase do jogo, você cria o que chama um herói. Ele é um ser humano, ele é mortal, mas ele tem líquor, a infusão dos deuses no sangue dele, que dá a ele alguns poderes e algumas características excepcionais, diferenciando ele de meros mortais. O sistema de criação é muito parecido com o Mundo das Trevas, um sistema de pontos, só que você tem muito mais pontos para distribuir. Então você já tem aquela ideia de que teu personagem realmente não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa excepcional com algumas habilidades fora do comum. Uma das coisas interessantes do sistema é os birthrights, as heranças, eu diria, que você recebe isso quando você acha o seu caminho, né? Quando você recebe o seu chamado do seu pai ou da sua mãe divina. Muitos deuses, eles deixam para os seus filhos algum presente, alguma herança para ajudar eles no que eles têm que fazer aqui no mundo mortal. E são basicamente 4 tipos de heranças que podem ser deixadas. Criatura, que normalmente é uma criatura mágica relacionada ao panteão, seguidores, um guia, um oráculo e uma relíquia. Você tem lá 5 pontos para distribuir entre esses birthrights que vão estar muito relacionados ao panteão ao qual você está ligado. A maioria dos Scions do mundo, eles não têm muita ideia do que eles são, de onde eles vieram e quem é o pai deles. Mas às vezes acontece algo na vida dessa pessoa, que é um chamado, que se fala, né? Que ele realiza alguma ação ou acontece algo com ele que faz com que ele se aproxime dessa divindade e ele descobre então o que ele é e o que ele é capaz de fazer. O meu Scion é um Scion de Odin. Eu falei que eu me inspirei totalmente em deuses americanos, não falei? Então, o meu Scion é um Scion de Odin, do panteão nórdico, e o chamado dela é que ela é muito adaptável. Quando ela passou por situações em que ela precisou mudar o jeito dela ser, mudar o jeito dela pensar, mudar o jeito dela fazer as coisas para sobreviver, ela recebeu então a visita dos corvos de Odin, que avisaram ela, deixaram ela saber que ela era e o que isso significava. Outra coisa também que influencia muito o Scion são as virtudes. E essas virtudes estão diretamente relacionadas ao panteão ao qual aquele Scion está ligado. O que essas virtudes influenciam na dinâmica de jogo, por exemplo? Uma das vantagens das virtudes é que ela aumenta a efetividade de uma ação que envolve aquela virtude, que na prática envolve mais sucessos que ele tem naquela ação que envolve aquela virtude. Mas tem uma desvantagem também. Quanto mais pontos numa determinada virtude, mais preso a ela o personagem está. E mais difícil é resistir à tendência de que todas as suas ações sejam guiadas dentro daquela virtude. Se você tenta lutar contra esse ímpeto de agir dentro da sua virtude e você falha, basicamente você falha na rolagem, você pode entrar num extremo de virtude, ou seja, você para de funcionar racionalmente e todas as suas ações vão ser simplesmente guiadas por aquela virtude por um período de tempo, o que pode pôr sua vida e a vida de outros ao seu redor em risco. No caso do panteão nórdico, que é o meu personagem, são 4 virtudes as principais: coragem, resistência, expressão e lealdade. E eu botei um monte de ponto em coragem e resistência porque lealdade não era o foco dela. Outra característica importante dos personagens é a lenda, ou pontos de lenda que o personagem tem. Um herói, ele fica entre 1 e 4 pontos de lenda. Quando ele sobe disso, ele já começa a ficar tão poderoso que ele já não é mais considerado um herói, ele já começa a entrar no status de semideus e de deus. Os pontos de lenda, eles têm muitos usos dentro do jogo. Eles são muito importantes na dinâmica de jogo e nas mecânicas de jogo também. Você usa pontos de lenda para executar atos lendários, para rerolar dados quando você falha em algum teste. Você gasta o ponto de lenda e pode rerolar aqueles dados. Para aumento da defesa retroativamente, o que é super roubado, né? E também para usar poderes sobrenaturais, os booms.
e para poder usar vários tipos de magia. Então, assim, é muito bom você ter muitos pontos de lenda, mas tem uma desvantagem também. Quanto mais pontos de lenda você acumula, mais o destino vai notar sua presença ali. O destino, nesse jogo também, ele não é uma entidade física, mas ele é uma força que controla boa parte da nossa realidade. Todos os seres têm livre-arbítrio, é claro, mas tem vezes em que o destino consegue interferir na realidade de tal forma que até mesmo o livre-arbítrio de muitas criaturas são anuladas por um período de tempo. E o destino não gosta de criaturas muito poderosas andando dentro da realidade. Isso altera a realidade, isso afeta a realidade de uma forma indesejada, e ele tende a lutar de volta. É mais ou menos como um paradoxo para mago, sabe? Você altera a realidade revida tentando se manter daquele jeito. E aqui é a mesma coisa com o destino. As suas ações épicas, as suas ações heróicas, elas alteram, afetam a realidade, e o destino luta de volta, tentando fazer com que as coisas andem do jeito que estavam planejadas para acontecer. Assim, à medida que vai aumentando os teus pontos de lenda, vai aumentando a atenção que o destino reserva para você. Como um herói épico, as coisas acontecem ao seu redor. Assim, você não é um cara que vai ter uma vida normal, tranquilo, criando porcos na fazenda. Isso não vai acontecer. O destino dá um jeito de que as coisas que vão acontecer, que podem acontecer, vão acontecer ao seu redor. Por exemplo, você chega numa cidade e lá tinha um grupo de ladrões que estava planejando roubar o banco. Quando você chega na cidade, eles de repente mudam os planos dele e decidem roubar o banco exatamente no momento em que você entra no banco. É assim que o destino funciona ao redor dos heróis. As coisas acontecem com eles. Por isso eles são heróis. E você tem que lidar com isso. E quanto maior a sua pontuação de lenda, quanto mais pontos de lenda você tem, mais essas coisas vão acontecer ao seu redor. Isso é chamado aura do destino. Basicamente, os desastres te perseguem. E quanto maior a sua pontuação, mais difícil é fugir desses desastres e piores eles vão ser. Esse é um dos efeitos do destino na vida de um Scion. E o outro efeito do destino também são as ligações do destino. Cada vez que você usa as suas habilidades, usa um dos seus poderes, usa magia, usa um birthright, você muda o destino e você afeta todos aqueles que estão envolvidos naquela ação que você realizou. Isso pode ser tanto uma pessoa, uma criatura ou até mesmo um lugar. E dependendo do grau de influência que você teve, que é rolado pelo mestre, que decide o quanto que você vai estar entremeado com aquela situação, com aquela pessoa e com aquele lugar em decorrência das suas ações, você pode ter tanto uma ligação no destino que dura só um dia, como até depois da morte. Nem sempre isso é algo legal, nem sempre isso é uma boa ideia. Você pode estar ligado para sempre a um lugar que você odeia, uma pessoa que você odeia, uma criatura que você odeia. Mesmo que essa ligação sendo forte, não necessariamente a relação vai ser boa. Então pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma grande desvantagem para o seu personagem. E uma outra característica, né, que diferencia o Scion de meros mortais é aquilo que todo mundo quer saber: os atributos épicos. Além dos atributos normais, que são divididos em 3 categorias: físico, social e mental, você, dentro de cada uma dessas, você tem 3, né, características, 3 atributos, e você tem a pontuação normal, que é aquela pontuação que considera você como um ente mortal. Se você fosse uma pessoa, essa é a pontuação que você tem. Você já tem uma pontuação maior nesses atributos normais só por ser um Scion, porque já começa distribuindo uma penca de ponto no começo do jogo. Mas além desses atributos, você também tem os atributos épicos. E aí quando você tem também uma série de pontos para você distribuir, que são bem menos, é claro, né? Mas você distribui esses pontos, esses atributos épicos no início do jogo. Dependendo do deus, do panteão ao qual você está ligado, você tem alguns atributos épicos que são mais facilitados. No meu caso era Odin. Odin é mestre de todas as artes, né? Então eu podia distribuir atributo épico aonde eu quisesse. Mas tem alguns deuses que não, que são só em alguns atributos que você pode fazer essa distribuição sem ter nenhuma penalidade, né? Claro. E o que o atributo épico te dá? Ele te dá sucesso automático na rolagem daquele atributo. Basicamente é isso. Você é tão bom naquilo, você é tão perfeito fazendo aquilo, que você já tem o sucesso automático só para rolar aquela característica. Isso não funciona se você vai usar o seu atributo junto com uma habilidade que você não tem.
Se você vai rolar, sei lá, força e briga, e você não tem ponto nenhum em briga, você vai rolar sem considerar os sucessos automáticos da sua pontuação em atributo épico. Você vai rolar normalmente como se não tivesse o atributo épico ali. Mas se você rola junto com uma habilidade que você possui pontos, aí você já considera os atributos épicos, e cada ponto de atributo épico te dá um certo número de sucessos automáticos. Além disso, você usa os atributos épicos para ganhar os poderes sobrenaturais, os booms. Cada ponto que você ganha num certo atributo épico te dá um determinado boom, né? Te dá um determinado poder sobrenatural que você ganha sem precisar aprender. A maioria das vezes você não escolhe, no começo do jogo até você pode escolher alguns, e depois você vai ganhando automaticamente à medida que você vai ficando mais poderoso dentro daquele atributo. Então, meu personagem se chama Juliette Knox. Ela é uma perfeccionista, o chamado dela é ser muito adaptável. Ela é do panteão nórdico e um Scion de Odin. Ela tem como birthrights uma relíquia, que é um colar, chamado Olho de Valkyria, dá pontos de investigação para ela. E ela tem uma criatura que eu gastei quase todos os meus pontos de bônus para conseguir ter essa criatura, que ela tem um cavalo de Valkyria, que no caso desse jogo não é um cavalo, é um lobo gigante que dá dano pra caramba, e foi a melhor coisa que eu fiz desse jogo, foi ter pego essa criatura como a herança dada pra mim pelo meu pai. Ela também tem uma espada e um punhal, que o punhal eu desenhei junto com ela, e eu fiz ela com essa expressão homicida, psicopata, talvez, porque na verdade como ela é uma perfeccionista, e o objetivo dela era agradar o pai dela ao máximo possível e quem sabe ascender ao panteão nórdico, que é uma coisa que pode acontecer com um herói. Ele pode ficar tão poderoso que ele acaba ele mesmo virando um deus menor, e ela vai fazer absolutamente tudo que ela puder para conseguir alcançar esse objetivo, meio individualista, digamos assim. Ela estava junto com o grupo dela para um determinado objetivo, mas a ideia dela não é ficar sempre com o grupo, e sim fazer as coisas dela e alcançar os objetivos dela. Então era isso que eu tinha para falar sobre esse personagem. Tem muito mais coisas sobre Scion que eu poderia falar, mas eu não sou muito fã de regra de qualquer maneira, e se vocês quiserem também é só vocês lerem o livro. Ele até que é interessante, apesar dos comentários que eu fiz sobre eles terem sido um pouco preguiçosos na criação de personagens e da história, mas ainda assim a ideia é legal. Eu fiquei curiosa agora, eu vou provavelmente procurar a segunda edição e ver a segunda edição quais são as mudanças que eles fizeram. Só tenho certeza que eles aumentaram o número de panteões. Agora tem vários outros deuses de outras diversas culturas, inclusive os deuses dos orixás brasileiros, que eu achei bem interessante. Eu não sei se a gente um dia vai se atrever a jogar de novo Scion, porque aquela experiência não foi assim muito divertida, tanto que eu não lembro quase nada sobre aquele jogo, mal lembro do personagem, mas eu acho que a ideia do jogo, o conceito do jogo em si é muito interessante, muito legal, e pode atrair bastante gente a essa ideia de você ser o filho de um deus. Claro, se você gosta de personagens ultra combados, esse jogo é pra você, porque esses personagens são poderosos, não tenha dúvida disso. Então, se você gostou do desenho e do vídeo, não esquece de dar o seu like e, quem sabe, se inscrever no canal, ok? Até a próxima. Tchau!